Oiê! Pra quem não me conhece, eu sou a Beck, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve, comenta, deixa like e ativa o sininho. Gente, eu acabei de chegar e vocês não sabem o rolê que eu tive que fazer pra encontrar esse lugar. Eu tive que vir, tipo, rodeando todo aquele lugar ali embaixo pra passar por aqui, porque tem um caminho, tipo, pra lá, entendeu? Só que tá interditado. Daí eu tive que dar toda essa volta pra poder parar aqui. E aí, o que eu estou fazendo aqui, tá? Duas coisas, gente. Eu vim ler o meu livro de novo, porque eu já vim sozinha, tá? Semana passada. E eu vim gravar esse vídeo pra vocês. Eu podia ler o meu livro e gravar pra vocês da minha casa? Podia, mas eu não quero, entendeu? Eu quis vir gravar aqui. Porém, gente, o que eu vou gravar aqui é meio que com um propósito, eu diria. Porque é algo que Deus ele tem colocado no meu coração desde a semana passada, quando aconteceu. Que é conversar com vocês sobre relacionamento com Deus e sobre estar atento à voz do Espírito Santo. Semana passada, né, como eu disse, eu vim sozinha na terça-feira e eu pude conversar muito com Deus. Eu li a minha Bíblia, eu li os meus livros e eu fiquei aqui, né, conversando com Ele. Só que um relacionamento, gente, é algo mútuo, né? É algo onde tem duas pessoas e existem diálogos, existem conversas, então não sou só eu que falo e eu que ouço, né? O Senhor, ele também fala e o Senhor, ele também ouve. Então na terça-feira foi o meu dia de falar e ele me ouvir. E na quarta-feira foi o dia dele falar e eu ouvir. Ai, que bonitinho. Gente, ele tá tão pertinho. E o que aconteceu, gente? Na quarta-feira, minha mãe, ela me chamou pra ir na feira com ela comprar algumas coisas. E a gente foi, né? A gente tem um costume de sempre ir por uma rua. Toda vez que a gente vai nessa feira, a gente vai sempre por essa mesma rua. Só que naquele dia, a gente pegou uma rua diferente, né? Assim, a gente tava conversando e tudo mais e acabou entrando em uma outra rua. Tanto que a minha mãe, ela falou até assim, nossa, por que a gente veio por aqui, né? E, bom, eu sei que conforme a gente ia andando, eu olhei pra frente. E aí quando eu olho assim, lá no final da rua, né, tinha um senhor numa cadeira de rodas, ele tava lá e a gente passou por ele, só que no momento que a gente passou por ele, ele disse alguma coisa. Porém, eu tava conversando com a minha mãe e eu não me liguei muito, sabe? Eu só olhei assim de relance, ele falou alguma coisa que eu não entendi e eu também não parei pra ouvir, eu simplesmente segui com a minha mãe. Só que aí eu fiquei meio intrigada, né? Eu falei, bom, ele falou alguma coisa, tipo, eu não entendi o que era, mas ele falou. E aí eu peguei e virei pra trás. Quando eu olhei pra trás, ele tava, sabe, meio que com a roda emperrada, né, da cadeira de roda e tal. E aí eu voltei, né, eu falei assim, mãe, eu acho que é ajuda, né? Aí eu voltei e eu perguntei pra ele, eu falei assim, moço, é ajuda que o senhor precisa? Aí ele falou assim, porque eu tô sem força, né, na minha mão e tal, e eu não consigo virar a cadeira. E aí eu pedi desculpa pra ele, né, eu falei assim, nossa, desculpa, né, a gente passou reto e tal. Ele, não, tudo bem. Aí eu peguei e ajudei ele. Aí, ok, tá, tranquilo. A gente foi na feira, fez as compras, quando a gente voltou pra casa, tinha um moço que tava tirando uns matinhos assim, sabe, da calçada do vizinho. Parecia que era por algo em troca, eu não sei. Porém, naquele dia, gente, tava um sol assim, sabe, tava bem quente. E aí eu virei pra minha mãe e falei assim, nossa mãe, ele deve estar com sede, né?
E aí ficou por isso mesmo, a gente subiu pra casa, eu fui pro meu quarto, e aí minha mãe chegou em mim, ela falou assim, você quer... Meu Deus do céu, calma aí, tem uma formiga gigantesca aqui, meu Deus do céu. Sai, sai. Ai, gente, que horror, é uma formiga vermelha, enorme. Enfim. Ai, gente, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Gente, ela tá muito ruim. Gente, ela tá em cima do meu suporte, tem uma formiga gigantesca vermelha em cima do meu suporte. O que eu faço? Ai, meu Deus. Sai. Sai, 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 sai. Ai. Gente, eu tô com medo. Que saco. Ou será que eu coloquei meu pano em cima de uma formigueira? Só pode, né? Só falta. Não duvido nada. Calma aí, gente, vou ver se eu consigo tirar ela. Eu não vejo mais ela, eu espero que ela tenha descido. Mas continuando. E aí, a minha mãe chegou em mim, tá? E ela falou assim, você não quer levar alguma coisa, né, pra ele comer e tal? Você não tem uma garrafa, a gente coloca um pouco de água, eu faço uma marmita e você leva. Eu falei assim, quero, né? E aí, gente, aconteceu, tá? Foi nesse momento que o Espírito Santo ele começou a ministrar muitas coisas no meu coração. Enquanto a minha mãe ia preparando, né, as coisas que eu ia levar pro moço, o Senhor ele foi colocando no meu coração algumas coisas para dizer para essa pessoa. E eu só ia escutando, né? Eu escutava e aí eu pensava comigo, meu Deus, será que eu tô ficando doida? Será que é coisa da minha cabeça? Aí, gente, meu coração começou a disparar, sabe? E só que aí eu entendi, né? Gente, ai meu Deus, é sério. Tem muita formiga aqui, eu tô com medo. Saco. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, calma aí. E aí, naquele momento eu entendi o que Deus ele queria que eu fizesse. E eu peguei, assim que minha mãe terminou, eu peguei as coisas, eu desci lá embaixo, pedi licença, né? Perguntei se ele aceitava, ele aceitou. Eu falei as coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração. No final eu perguntei pra ele se eu podia, né, orar por ele. Ele disse que sim, e aí eu fiz uma oração por ele ali mesmo no meio da rua. Eu não estou contando isso pra vocês pra mostrar nada, tá? Porque, gente, eu não tô nem aí, sabe? Eu acho que eu passei dessa fase de, enfim, querer mostrar alguma coisa, né? Porque tem muita gente que às vezes conta, né, esse tipo de coisa em benefício próprio, mas eu não estou nem aí pra isso. Tudo que eu estou dizendo tem um propósito. E o propósito é falar pra vocês exatamente sobre isso, sobre estar sensível à voz do Espírito Santo. E naquele mesmo dia, né, mais tarde, o Espírito Santo ele começou a ministrar outras coisas no meu coração sobre o acontecimento com o Senhor da cadeira de rodas. E ele começou a falar pra mim, né, que com Deus às vezes é da mesma forma. O Senhor, ele muda a nossa rota. Sempre tem um propósito na rota em que o Senhor nos coloca, mesmo que a gente não entenda. Só que às vezes a gente tá tão distraído que a gente não ouve, entendeu? Às vezes a gente tá distraído com as nossas próprias coisas, com os nossos próprios problemas, e a gente acaba ignorando, né, a voz do Senhor, porque o Senhor ele fala a todo momento. Seja através da palavra, porque a palavra dele, né, no caso a Bíblia, não são só coisas escritas, é literalmente ele falando. Então, ele fala através da palavra, ele fala através de pessoas, ele fala através de situações, só que a gente tá tão distraído que a gente acaba não dando ouvidos, né? E aí a gente fala assim que Deus ele não nos ouve, Deus ele não fala conosco, mas ele tá sempre ali falando. E naquele dia ele me disse, né, que, bom, a rota que ele nos coloca às vezes pode não fazer sentido para nós, mas sempre vai ter algo ali, sempre vai ter um propósito. E sobre o moço, né, naquele dia eu estava sensível à voz dele. Então, se eu não tivesse
ouvido, né, se eu tivesse achado que era coisa da minha cabeça, talvez eu teria ignorado e eu não teria feito aquilo, e talvez era tudo que aquele senhor estava precisando, né, ouvir algo de Deus. Por isso, gente, que é muito importante, e eu falo pra vocês, tenham um relacionamento com Deus, só que não é um relacionamento onde só você fala, né? Tenha um relacionamento com Ele e esteja sensível à voz dele, porque você fala, Ele fala, você ouve, Ele ouve. Então, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu não sei se fez algum sentido, pra mim fez. E, gente, eu tô achando, tá, que eu realmente coloquei isso daqui em cima de um formigueiro. E é isso, gente, que eu tinha pra falar pra vocês, tá bom? E, gente, nós voltamos, tá, à programação normal. Amanhã vai ser o meu primeiro dia oficial, tá, na faculdade de volta. Talvez eu grave pra vocês, eu não sei. Mas... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Esse semestre a gente tem algumas coisas na grade bem interessantes. Tem urgência e emergência, que é uma matéria que eu tô um pouco receosa, porque eu acho que é a mais difícil que tem na grade esse semestre. Aí esse semestre também tem psiquiatria, né, saúde mental. Tem... Gente, o que tem mais? Ah, tem tanatologia. Gente, eu tô um pouco curiosa, tá, pra tanatologia. Que tanatologia é o estudo da morte. É meio mórbido falar isso? Não sei, mas eu tô meio curiosa pra saber. E tem mais alguma coisa que eu esqueci. Mas tem metodologia, tá, de pesquisa 2, que no caso é o TCC. Eu acho que eu falei pra vocês que a gente já iniciou o TCC. Pra vocês verem, gente, o quão complexo é, tá? A gente iniciou semestre passado, vai continuar esse semestre pra poder apresentar no próximo, tá? Eu não falei o nosso tema, né? Porque até então a gente decidiu um pouco tarde o tema. Mas é um tema muito, muito interessante, gente. A gente vai falar sobre como a depressão pós-parto, ela influencia no vínculo mãe-bebê no contexto da atenção primária. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a atenção primária, ela é a porta de entrada, né, da saúde. E às vezes, gente, chegam mulheres lá com depressão pós-parto e não é identificado precocemente, entendeu? Os profissionais, eles não estão atentos. E o que isso importa? Importa literalmente no que eu acabei de falar, né? No vínculo mãe e bebê. E por que isso é importante, Rebeca? Vínculo mãe e bebê. Desenvolvimento, gente, da criança. Eu tava lendo, tá, um artigo esses dias que falava algo muito interessante. Crianças que tiveram mães com depressão pós-parto têm uma linha, assim, de desenvolvimento mais demorada, né? Elas não aprendem tão rápido, influencia no comportamento. Eu não lembro se naquele artigo falava que o menino, ele fica mais hiperativo e a menina fica um pouco mais retraída, ou se era o contrário. De qualquer forma, assim, os dois extremos é ruim, né? E não é só isso, gente, assim, eu acho que isso é o superficial, entendeu? Influencia em muitas coisas. Então eu achei um tema muito, muito legal. Também tem outros temas, tá? Que, por exemplo, da Gabi e da Thay é um tema super, super interessante, mas eu não vou falar porque eu não sei se elas gostariam que eu compartilhasse agora, né? Também tem outros temas lá na sala que eu achei bem interessante, mas esse, gente, eu amei, né? Eu queria alguma coisa que fosse relacionada à criança. A Duda queria também alguma coisa relacionada que tivesse relação com a saúde da mulher. E a gente tentou juntar, né, tudo num tema só. E deu certo. A gente fez bastante coisa já, tem muita coisa escrita. Acho que a gente tá com umas 20 páginas escritas, alguma coisa assim. Mas esse semestre a gente continua.
E esse semestre a gente também tem que decidir as matérias optatórias, tá? São optatórias por quê? Porque, gente, eles falam assim, são optativas, mas não são optativas, entendeu? Eu não tenho a opção de não fazer. Eu tenho que fazer, então são optatórias. E aí tem 3, né? Tem o manejo da dor, segurança do paciente e inovação tecnológica na saúde, alguma coisa assim. E eu estava entre manejo da dor e segurança do paciente, porque eu acho mais interessante. Porém, eu ainda não sei, né? Veremos. E... ai, meu Deus do céu, gente. Sério. Gente, olha o tamanho disso, gente. Misericórdia, dá pra ver até as... como que é o nome disso? Os ferrãozinhos da boca dela. Deus me livre. E eu tenho pavor, tá, dessas formigas. Por quê? Porque elas já me picaram uma vez e dói muito, gente. Vocês não estão entendendo. Além de doer, eu tenho alergia. Então, da vez que elas me picaram, já faz muito tempo isso. Foi no pé. Gente, o meu pé surgiu tipo umas bolhas, assim, 3 bolhas gigantes que ardia, doía. Nossa, era horrível. Talvez eu acho que eu mude de lugar, viu? Porque, sério, não vou ficar aqui não. Eu acho que eu botei bem perto, gente, do ninho delas. Calma aí. Gente, eu vou sair daqui porque não dá. Vou pôr um pouco mais ali pra cima. Mas de qualquer forma, o que eu tava falando sobre o TCC, né? Nossa, gente, eu acho que eu tenho TDAH, juro pra vocês. Só não fui diagnosticada ainda, mas eu tenho. Não só TDAH, várias coisas. Mas é isso, gente. Aí esse semestre a gente tem o TCC, tem essas matérias aí optatórias. Tem mais coisas também, tá? Além de tanatologia e urgência e emergência e psiquiatria, que eu não lembro. Mas eu espero que passe logo, gente. Nossa, eu não vejo a hora de começar a estagiar logo. Porque... ai, eu só quero me formar, gente. Vocês não estão entendendo. Assim, eu acho que eu vou sentir falta, né? Mas... mais das meninas, no caso. Do que... ficar lá estudando em si, né? Eu sei que pessoas que fazem a área da saúde... sempre estudam, né? Não param de estudar. Mas... é que atuar, gente, é tão diferente, tá? Atuar na área é muito diferente de só estudar. No nosso primeiro estágio foi completamente diferente, gente. Tudo o que a gente estava fazendo em sala de aula era muito diferente do que a gente fazia no hospital. E eu gostei, tá, de ficar no hospital. Então eu quero me formar logo, meu Deus, eu não aguento mais. Eu quero ir pro estágio logo. Nesse estágio a gente vai passar 1 ano direto, tá, no hospital. Vai ser diferente desse estágio do 5º semestre. Enfim, gente, só queria que passe logo, tá? Gente, bem melhor aqui, tá? Eu acho que eu me livrei das formigas. Tava bem ali, ó. Agora eu vim pra cá. E o que eu vou fazer agora? Gente, eu vou comer, porque eu saí de casa sem comer nada. Eu só tomei, tipo, um café com leite e só. Então agora eu vou comer alguma coisa. Eu trouxe, tipo, um bolo, trouxe uns trocinhos. E eu vou comer agora. Aí, ó. Eu trouxe essas coisas aqui. Gente, tudo besteira de novo. Eu falando pra mim mesma que eu ia ter disciplina. Gente, eu falei que eu ia voltar no próximo semestre mais magra, tá? Comendo saudável, fazendo coisas saudáveis. Estou aqui eu, comendo besteira, tá? Ai, e o pior, tá? É que é só doce, gente. Eu não gosto muito de coisa salgada. Eu só tô comendo besteira. Mas tudo bem, né? Quer dizer, tudo bem nada, gente. Não comam doce, tá? Não exageradamente. Agora eu vou comer um pouco. E depois eu vou fazer o quê? Eu vou ficar aqui, gente. Vou ler. Vou ouvir. Vou ler ouvindo uma musiquinha. E é isso. Agora eu saí de lá. E eu vou descer pra lá. Porque eu vou ver a cerejeira de novo. E aí depois de lá eu acho que eu já vou dar
a volta e vou ficar um pouco lá perto do lago. Mas aí eu vou filmando pra vocês. Tá acontecendo nada demais, gente. Eu já li meu livro, eu comi, eu fiquei deitada um pouco. Eu encontrei um senhorzinho muito simpático, tá? Ele tava falando assim pra mim que as cerejeiras que estão do lado esquerdo foram plantadas, tipo, há 3 anos, porém elas só estão florescendo agora. E aí ele me falou também que perto lá dos eucalipto, alguma coisa assim, acho que fica lá pra cima, ele falou assim que estão construindo um negócio que tem quadra de basquete, sei lá o que, parecido com Ibirapuera. Aí ele falou assim, ó, quando você tiver tempo, né, quando você vir aí de novo, passa lá, tá muito legal e tal. Gente, muito simpático, tá? Eu amei conversar com ele. Se minha mãe descobrir isso, ela me mata, porque ela fala pra eu não conversar com estranhos. Mas eu acho que a mais estranha daqui sou eu, tá? Então tá tudo certo. E é isso, gente. Agora eu vou descer lá e veremos, porque eu acho que eu não vou embora agora. Talvez eu só vá embora mais tarde. Cara, a impressão minha, elas já estão desflorindo. Eu acho que já tá caindo já, né? Ou é só impressão? Não sei. Talvez seja só impressão, não é? Ou é essa parte que tá menos florida, mas... acho que já tá caindo, sim. Olha esse laguinho. Patinho lá na frente. Agora é o seguinte, eu tô indo embora. Já são 5 horas, daqui a pouco vai escurecer. E eu decidi ir embora agora. Então é isso. E o vídeo foi esse, gente. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreve, comenta, deixa like, ativa o sininho. Beijos e até a próxima.